Então, seja bem-vindo, missionário. Já e passa a palavra. Oi, tia. Alegria, gente. A paz do Senhor. Boa tarde, Paz. né? Boa tarde, boa noite, né, gente? Para quem está por aqui. Só aí que está em Holanda já são 16h38, né? Aqui é 15 ainda e 38. Ritinha, para você também, né? Mesma coisa. Gente, que A alegria, mim, né? para mim é 16 e Mais uma trinta e vez. oito. Sua internet está 16h38? falhando, viu? Não acredito nisso. Sério? É, mas agora está normal. Continue. Está gravando. Gra- Graças a Deus. Aleluia. Gente, eu estou muito feliz. É sempre uma alegria poder ministrar a palavra de Deus, né? E eu quero hoje meditar com você sobre o tema Fale somente o que você quer ver, tá certo? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Fale somente o que você quer ver. E nós vamos falar sobre o poder que tem as palavras, tá certo? Poder que tem as palavras. Essa é a temática de hoje. Acredito que todos nós que aqui estamos, em algum momento, já recebemos. A sua internet está falhando já. Você. Ritinha, tá falhando mesmo, Ritinha? Muito, muito, É, muito. sim. Está travando. Eita, Deus de poder, Ritinha. Glória a Deus. Senhor, desembaraça essa Ô, Senhor, internet do teu amado, Pai. Nós ô queremos Jesus. degustar esse pão quentinho da padaria celestial e beber essa água da fonte da vida. Não aceitamos nenhuma interferência, Pai, no meio desta ministração que o Senhor preparou para as nossas vidas. Nós cremos que nós vamos estar aqui ouvindo e degustando e bebendo da água da fonte da vida, Pai. Prepara, tira todo empecilho, todo impedimento das redes, da internet, do teu amado Jair Nascimento. Vai, meu amado, vai avante. Eu tenho certeza que Eita, agora está bem. amém. Eu desconectei tudo que estava conectado a ele para ver se para a gente seguir aqui, tá? Então, gente, é, eu tenho certeza, não sei se você sabe disso, mas parte de suas ações, Misericórdia. das Jair, atitudes Jair, você sai, entra novamente. que Tenta você toma no dia acessar. Tente a acessar dia, novamente. resultado do Desconecta, Jair. Não vai dar nem tá bom, Ritinha. dando continuidade. Tá bom, Ritinha. Então, como eu estava falando, gente, eu estava falando o seguinte sobre o poder da palavra, né? Enquanto a palavra é importante na nossa vida, e eu falei também que parte da nossa vida, das nossas decisões, elas são derivadas da nossa vivência com situações, mas principalmente das palavras que nós recebemos. E que as palavras estão o tempo todo condicionando nossas vidas, né? A todo momento, palavras estão nos direcionando, nos dirigindo. Tem muitas pessoas que foram condicionadas a palavras que receberam lá atrás, lá na sua primeira infância. A palavra ela é tão assim, tão importante, gente. Ela tem uma importância tão grande na nossa vida que uma palavra já é provado cientificamente que a dor de uma lesão no corpo, de uma quebra no corpo, não pode doer tanto quanto é uma palavra mal colocada, uma palavra enviada com um sentido de magoar o coração, a vida de alguém, tá? Inclusive, isso é esse tipo de violência, não sei se para nós que somos brasileiros, a maioria aqui, né? A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, inclusive hoje consagra a violência psicológica como também um tipo de violência por meio de palavras, né? Então hoje é punível. Você vê aí
como a gente entende o quanto a palavra, né, ela é poderosa, ela tem poder. E então, palavras malditas podem gerar labirintos e prisões na vida de um ser humano, pode deixar marcas indeléveis, pode causar sofrimento que dura uma vida inteira e arrastar e nos levar por um caminho de miséria. Mas a mesma palavra, se usada de forma correta, pode também gerar uma vida de muita abundância, uma vida de felicidade, uma vida de alegria. A palavra tem poder, o poder de construir e destruir ao mesmo tempo. É isso que nós precisamos compreender. Lá em Provérbios 18, 21, diz assim a palavra: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Tá? Desde que eu me tornei cristão, eu passei a compreender o poder que tem as palavras. E realmente acredito que entender isso é parte da Bíblia e parte daquilo que a palavra de Deus fala como uma mente renovada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar aí de uma mente renovada, né? Eu acredito de verdade, mas talvez você esteja se perguntando o que seria, né, com clareza, essa mente renovada. Uma vez que nós nos tornamos cristãos e filhos de Deus, recebemos uma nova identidade junto à nossa nova filiação. Nos termos, acabamos que nos tornamos pessoas espirituais, né? Operamos e existimos sobre leis diferentes das que regem o mundo, das que basicamente tem a ver com a nossa filiação com Deus, a nossa identidade tem a ver com a nossa filiação com Deus, tem a ver com aquilo que eu me tornei a partir do momento que eu me torno um homem espiritual. E essa mente renovada é o que me faz operar agora de maneira diferente. Olha o que diz aqui o texto para a gente entender muito claramente. Romanos 12, 2 diz: e não sedes conformado. Quer dizer, não fique satisfeito, não seja igual, não pense como eles pensam, não haja como eles agem com este mundo, né? Com essa realidade que está à sua volta, mas que você seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Olha que legal, gente. Por quê? Porque disso. Isso significa dizer o seguinte: uma vez que você entendeu o que significa o Evangelho de Jesus e o que ele fez e conquistou para nós, né? Quando ele escreve a renovação do entendimento, é basicamente isso. Uma vez que você compreendeu o que significa o Evangelho, o que Jesus fez, o que ele conquistou para você, agora você tem uma mente renovada, você descobriu quem você é, sua nova identidade, né? E essa é a única condição, é a única maneira, é a única forma para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém quer viver essa vontade de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que todos nós temos, mas isso passa pelo processo de renovação da nossa mente, da aquisição dessa nova mentalidade. Quer dizer, nós liberamos, abrimos mão de uma identidade antiga para uma identidade nova. Então, o que significa essa vontade? Ritinha, que vontade é essa? Que vontade é essa? Que boa e perfeita e agradável vontade é essa, né? O que será, gente? De que vontade é que o apóstolo Paulo está falando? Jesus, quando ele vai orar lá com seus discípulos, ele vai falar uma coisa que eu acho fantástico, que é quando os discípulos pedem para que ele o ensine, né? O pedido dos discípulos é: nos ensine a orar. E Jesus diz: olha, vocês vão orar, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para mim e para a sua vida? É o reino sobre você. É o céu na terra, é o céu em você. É você experimentar essa realidade nos céus. É a realidade dos céus na terra. No céu não há doença, não há miséria, não há demônios, não há doenças emocionais, não há traumas, não há sequela, não há nada disso. Os céus é onde as coisas estão perfeitas e Jesus veio justamente para trazer esse reino perfeito para nós. Agora, como é que eu vivo esse reino?
através da renovação da minha mente, né? Jesus disse: sem mim nada vocês poderem fazer. O nosso grande problema é que, Ritinha, nós fazemos o tempo todo as coisas sem Deus, mas sem Deus, como assim? Sem mim o quê? Sem a palavra. Sem a palavra de Deus você não pode fazer absolutamente nada. Mas, pasme, a gente muito pouco faz uso dela para realizar. Então, a vontade de Deus significa essa. Deus, ele tem uma vontade perfeita e agradável, que é o reino, é você viver a vontade dele, viver o propósito dele, viver uma vida completamente diferente do que as pessoas comuns estão vivendo. E eu só expliquei isso para você para mostrar que usar a palavra de Deus de maneira correta é parte de ter uma mente renovada e agir para ver a realidade dos céus sobre a sua vida. Ou seja, viver a vontade de Deus que é perfeita para você, que é como uma roupa que se ajusta ao seu corpo. Sabe, eu quero que você entenda que existe um poder em declarar a palavra de Deus, em falar a palavra de Deus. E existe um poder que é extraordinário. Por isso, fale o que você quer ver, não o que você está vendo com seus olhos naturais. E isso aqui é um grande desafio. É um grande desafio, porque muitas das vezes passa pelo nosso sentir. Hoje eu percebo, né, aquele filósofo, né, o filósofo francês, Descartes, ele, aquela famosa frase dele que todos nós, creio que a maioria conhece, diz assim: penso, logo existo, né, Ritinha? Mas aí, hoje, se ele vivesse no dia de hoje, ele diria o seguinte: sinto, logo existo. Porque as emoções, as nossas emoções, elas estão tão afetadas, elas estão tão misturadas com tudo que nós cremos, com tudo que nós declaramos. Nós somos tão afetados, a nossa performance como cristão. Muitas das vezes, nós cristãos ocidentais estamos passando por esse processo que é difícil você olhar com os olhos diferente, né? Mas nós precisamos olhar para a realidade à nossa volta e não falar sobre o que a gente está vendo. Nós temos que falar, declarar aquilo que nós queremos ver. Sabe, queridos, eu lembro que, por exemplo, para não ficar aqui em palavras, quando eu cresci um lar, assim, onde eu deveria ter sido recebido palavras de afirmações, né? Onde quando criança, eu recebi das pessoas que deveriam, que me amavam, né? E deveriam ter recebido palavras de bênção, mas eu não recebi isso. Infelizmente, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, né? Eu acabei recebendo muitas palavras negativas e essas palavras me condicionaram até certo tempo a viver aquela vida que aquelas palavras liberaram sobre a minha vida. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quais palavras você recebeu? Quais palavras têm condicionado a você? Né, Itinha? Porque apesar de você estar em Cristo, isso não é uma palavra, não é uma coisa genérica. Estar em Cristo é estar na sua palavra, é estar firmado nela, é estar vivendo nela. E eu lembro que eu passei inicialmente por um processo muito turbulento, né? Que é essa mudança, essa transformação de mente. Como você sair de um lugar, né, de uma autoimagem fraca, de vida de estagnação, para experimentar a vontade agradável e perfeita de Deus. E uma das coisas que eu aprendi é: imite. A primeira coisa que eu aprendi em Deus foi: você precisa imitar, você precisa fingir. Fingir, pô, eu sei que essa palavra é estranha, principalmente no nosso meio, mas como assim fingir? Cara, você vai ter que fingir algumas vezes. Você é mais ou menos assim: você está sentindo dor, mas você continua declarando Isaías 53, né? Que o Senhor levou sobre si suas dores, suas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e sobre as suas pisaduras, né? Nós somos completamente sarados. É dessa maneira que a nossa fé precisa operar. Essa é a forma que a nossa fé precisa operar. Nós precisamos falar aquilo que nós queremos ver, porque somos discípulos de Deus, e essa é a nossa nova mentalidade em Cristo Jesus. Nós concordamos com a palavra de Deus, sabe?
2 Coríntios 4:13 está escrito: "Crie, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. E tinha uma das coisas que mais me causou terror nesse processo na minha vida, foi ir para a universidade, foi voltar a estudar, porque eu tinha feito péssima escola, TDA, é, e também dislexo. Imagina a situação. Como é que volta para a escola? Eu tive que estudar 7 anos em casa, mas como você volta? Se você tinha sequela até o pescoço, sobre a palavra de Deus. Eu lembro que eu ia para o monte, Ritinha, aquele monte ali de armação que você conheceu, eu subia aquele monte e ficava batendo a Bíblia na minha cabeça e declarando a palavra do Senhor. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que. Eu não, na época, eu não conseguia fazer as 4 operações, mas eu acreditava na palavra de Deus e eu marchava horas. Gente, é loucura isso. Mas eu circulava um pedaço de terreno que nós chamávamos de monte durante horas, durante anos. Durante anos eu circulava aquilo e eu declarava que Deus iria me dar cérebro, que Deus ia me dar inteligência, que Deus ia me dar sabedoria. Eu acreditava, eu tinha fé na palavra de Deus e me movia por ela. Até que, porque no começo, gente, todo começo é difícil, todo começo é difícil, e essa foi a minha jornada. A minha família tinha condição de me pagar um cursinho, é claro que teria, se eles tivessem, se eles acreditassem em mim. A verdade é que eles já estavam desacreditados, eles não acreditavam, porque eles conheciam minha história. Então eu estava chegando para Jesus feito um maluco ali, né? Que estava apaixonado por Jesus, mas eu continuava com meus traumas, com as minhas sequelas, com as minhas com os meus problemas que eu trazia, né, comigo, de uma história passada. E aí eu lembro que eu precisava, eu fazia isso, eu lia aquela história de Já, pastor Ivan, viu, Itinha? Eu ia para o gabinete dele e dizia: ó, Jabe, você vai orar assim, ó. Você sabe essa história de Jabe? Você vai dizer: Jabes era o menor da sua casa, e com dores sua mãe o teve, e ele orou ao Senhor. E eu fazia oração de Jabe, marchava, fazia oração de. Gente do céu, eu sabia, sabe, e eu resisti à palavra de Deus, gente. 7 anos depois, tá pensando o quê? Que foi um ano? 7 anos depois eu passei no vestibular, né? E aí começou a minha história, e continuei declarando por fé, porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, sem a palavra você não pode fazer nada, mas com a palavra de Deus eu sou prova viva de que você pode fazer coisas extraordinárias. Então, eu criei, a partir daquele momento, eu precisei mudar o meu discurso, sabe? Eu comecei a mudar o meu discurso, eu que tinha um discurso vitimista, né? Que é muito natural, né? Me colocar nesse lugar: eu não posso, eu não tenho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu comecei a declarar o contrário, eu comecei a dizer: não, eu sou inteligente. Gente, eu dizia: eu sou um mega robô, eu sou um desses sistemas extraordinários. Então, eu comecei a declarar o contrário do que eu estava vendo. Eu comecei a declarar o que eu quero ver. Você está entendendo isso aqui, gente? Então, nós precisamos declarar aquilo que a gente quer ver e não o que a gente está vendo. Isso é muito difícil, porque eu vim de uma realidade, de uma época, né, apesar de ser jovem, mas assim, a questão da pedagogia, gente, era uma coisa muito desconhecida. Então, na escola, se você não se encaixasse ao ensino cartesiano, você estava lascado, né? Desculpa a expressão, mas você estava realmente lascado de cima a baixo, igual uma folha de papel, porque você ia ser taxado como burro, você ia ser taxado como um monte de palavras que você usa, lerdo, tantas situações que o mundo, que o diabo, com seu sistema tenta colocar sobre a gente. Eu não sei se você, em algum nível, você recebeu palavras que te marcaram. É possível, né? Pessoas reagem de maneiras diferentes com palavras que recebem. Pode reagir com orgulho. Já viu aquelas pessoas super orgulhosas, assim? Né? Muitas das vezes está mascarando ali alguém que foi fragilizado, que precisou, né, tornar-se orgulhosa para vencer, para proteger aquele lugar de fraqueza. Tem pessoas que reagem comendo muito, fica gordinho e usa a gordurinha para proteger, aí para se proteger. Então, mas esse é um outro ponto. Então, queridos, pela fé, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Olha isso que interessante, né? É, 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 pela fé,
essa terra que você está pisando agora, nós cremos que ela foi criada pela palavra. Gênesis, no capítulo 2, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gente, existe um poder criativo nas palavras. Olha que coisa tremenda. Olha o cenário. A terra era sem forma, havia trevas, e ela era também vazia. Você consegue entender qual que é a área da tua vida? Qual é a área da tua vida que você olha hoje? Que você olha hoje, que você vê meio, não tem forma, é meio. Porque a gente começa a organizar algumas coisas, né? Alguns departamentos, e tem outros que a gente vai negligenciando, né? A gente vai deixando de lado. Mas o que é que tá sem forma e vazio? Né? Que tá sem luz, que não tem luz, porque luz aqui não significa dizer trevas aqui no sentido, não quer dizer necessariamente que seja falta de conhecimento, sabedoria mesmo, entendimento. Luz aqui, né? Era aqui pode ser aqui era realmente escuridão, né? Havia trevas, era tudo muito escuro. E a falta de conhecimento, gente, a falta de conhecimento é trevas. Isso revela, sim, isso é falta de. Isso revela as trevas, né? Porque o conhecimento, a ausência de conhecimento vai te levar para lugares que você não gostaria de estar, não gostaria de experimentar. Então, a Bíblia diz que Deus diz, haja e ouve, olha que coisa tremenda. Então, esse é um poder criativo da palavra de Deus. E pasmem, como filhos, somos também, gente, descendentes, fomos recriados, temos o poder de criar uma realidade ao meu redor e ao seu redor. Sabe, gente? Provérbios, Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha isso, gente. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Meu Deus! Palavras são semente, pessoal. Use em seu favor, não contra você. Você entendeu o que eu falei aqui? Eu vou repetir novamente. Palavras são semente. Use em seu favor, não contra você. Você lembra quando Jesus ele vai falar ali sobre a palavra Marcos 5? Gente, eu sou péssimo de referência bíblica, mas eu tô, olha só, Marcos 5, tá lá, tá escrito, Marcos 5, tá escrito lá sobre a parábola da semeadura, né? O semeador sai a semear e a semente ela cai à beira do caminho, que significa os corações, né? Então preste atenção nisso. E aqui o texto deixa muito claro: a morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aquele que ama comerá do seu fruto. Mas qual? Porque é interessante. Que tipo de sementes, né? Que tipo de semente nós estamos lançando aí? Isso que é interessante. Porque já que a morte. Então eu tenho uma escolha. O Tiago ele vai falar lá, né? Pode uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada, né, gente? Está escrito lá. É só a gente dar uma olhadinha. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então, está nas suas mãos, Ritinha, construir uma realidade, sementes maravilhosas para você, um terreno, frutos, plantar coisas boas para comer frutos maravilhosos, ou você simplesmente ficar, semear sementes malditas e você vai ter que comer elas. Ô, gente, presta atenção aqui. Olha aqui para mim, tá? Olha só. Tem coisa pior do que filhos amaldiçoados? Quantos de nós acompanhamos história de pais que amaldiçoaram os seus filhos? Fala sério, gente. Fala sério. Tem coisa pior do que isso. Tem coisa mais terrível do que isso. Não podemos negligenciar essa realidade. Eu lembro de uma senhora que ela morava na rua, meu pai tinha uma casa na cidade, assim, e eu lembro que ela morava em frente à casa de meus pais, e eu era guri, mas eu via aquela mulher amaldiçoando os seus filhos. Gente, ela era uma crente, viu? Ela era uma crente, ela amaldiçoava os seus filhos. Era uma família muito grande, de muitos filhos, e ela lançava palavras após palavras daqueles filhos. Você, pasme, sabe o que aconteceu com aqueles filhos? A maioria deles hoje estão mortos, gente. É impressionante, com a mesma idade que eu. É impressionante como um
pai tem o poder de lançar você. Tem alguém, pai, mãe aqui? Sabe, gente, isso é muito forte. Como você tem o poder, um pai tem o poder de abençoar ou amaldiçoar um filho. Você tem o poder de gerar um filho presidente da República ou um miserável usuário de droga. Está nas tuas mãos. É uma decisão sua. Eu estava até conversando, acho que foi com você, né, Ritinha, essa semana, sobre essa questão, não foi, Ritinha? De como nós temos um pai tem o poder de empoderar um filho, de torná-lo ele uma bênção. Porque, pasme, queridos, pasme, pasme, nós somos autoridades no lugar que Deus nos colocou, nós estamos governando na condição. Então, sabe, gente, quando a palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, por favor, escolha comer frutos bons na sua casa, abençoe a sua casa, sabe? Abençoe seu casamento. Quantas vezes mulheres em momentos de desespero, apesar de eu não ser casado, eu acompanho muitos casais em crise, e acompanhei um dia desse, e ela veio e ela começou a me contar, né, que estava no meio de um divórcio, e eu comecei a ver a trajetória dela, e a trajetória dela foi uma trajetória de semeadura maldita. Ela todos os dias ela dizia: é melhor, talvez fosse melhor se a gente não tivesse casado. Talvez tivesse sido melhor se nós tivéssemos, né, cada um vivido sua vida. Depois de casado, você vai lançar esse tipo de palavra? Depois de ter criado laços, depois de. Você consegue compreender, gente? Esse é o tipo. Você está fortalecendo um relacionamento, mães e pais que amaldiçoam os filhos, que lançam um peso, trazem condenação. Só suportei essa relação por causa de você. Só suportei seu pai por causa de você. Só suportei sua mãe por causa de você. Gente, o peso que essa criança vai carregar, e ela, uma pessoa que vive infeliz, no final das contas, o que, é que vai acontecer? Essa criança não vai crescer e não vai querer casar, porque não vai querer repetir a mesma história. Você está entendendo isso? Ou então faz a opção pelo outro sexo, ou mesmo sexo, porque não vai se identificar. Mães, né, que foram frustradas nos seus relacionamentos, né, e que olha para todo homem a partir dessa lente do fracasso anterior, e olha para todo mundo, para todo homem, e diz: homem não presta. Eu conheço muitas histórias assim, e os pasmes, sabe o que aconteceu? A filhinha cresceu e acabou seguindo outros caminhos, acabou escolhendo pessoas do mesmo sexo, porque homem não presta, porque essas são as palavras que estão se emitindo. Que tipo de ambiente você está criando ao redor de você? Se você foi chamado para sarar a terra, que tipo de olhar? Isso significa, gente, que é alguém que não teve a mente renovada. Não teve a mente renovada pela palavra de Deus. Porque a realidade de alguém que teve a mente renovada é alguém que sara a terra. Você está aqui, preste atenção aqui. Me ouça, por favor. Você está aqui para sarar a terra, o lugar que Deus colocou você. Isso que você vê, essa realidade que você vê, de falta, de ausência, de escassez, se Deus plantou você nesse lugar, é porque Ele está querendo que você, querido, você, querida, traga o reino para esse lugar. Jesus disse que venha o seu reino, ore assim. Aonde não existe o reino de Deus, aonde você vê falta de caráter, aonde você vê a ausência de varonilidade na vida do seu filho, do seu esposo, não é para você amaldiçoá-lo, não, querido. É para você profetizar, liberar a palavra de Deus. Você está entendendo isso aqui? Eu sei, é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas coloque um ovo quente na boca todas as vezes que você for tentado a falar uma coisa que não vai edificar, que vai só causar destruição. Quantas mães, no momento de irritação com o filho, ao invés de confirmar, de exaltar, de dar a ele o benefício de pensar que, apesar dele estar seguindo caminhos errados, ele pode fazer o caminho certo, acabo liberando palavras que dão um destino, né? Como flechas, os fazem como flechas. Está entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo a palavra? Estão
compreendendo aí? Estão compreendendo? Eu sei que é uma palavra dura e talvez você não quisesse ouvir isso neste sábado. Eu sei, mas deixa eu falar uma coisa. Isso é importante, isso é maturidade. Isso é maturidade quando a gente aprende, isso é mente renovada. Disso vai depender aí se você vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Abençoe o seu marido, abençoe seus filhos. Jacó abençoou seus filhos. Quem conhece essa história lá de Gênesis, no finalzinho de Gênesis? A Bíblia diz que Deus chama todos os filhos de Jacó. Perdão, Jacó chama todos os seus filhos e abençoa todos eles. O próprio Jacó foi abençoado por Isaac. Gente, você não tem noção do poder que você tem nas mãos, gente. Você não faz ideia disso. Você talvez é isso, e é isso que o diabo quer, que você não compreenda a tua identidade, o quão poderoso você é em Deus. Você está entendendo isso aqui? Deus disse para Abraão, Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Você consegue compreender? Existe um poder. O apóstolo Paulo ele diz: olha, levante mãos santas, liberem palavras, abençoe. Você está entendendo isso aqui, gente? Isso é muito tremendo. Agora, você sabe qual é um dos grandes problemas que o Espírito Santo está me falando aqui agora? Tá? Sabe qual é um dos nossos grandes problemas? A fé, ela vai precisar sempre uma atitude ativa, positiva e ativa. A questão e o problema nosso, muitas das vezes, é que somos preguiçosos. Você entende isso aqui? Somos preguiçosos, não queremos gravar os textos bíblicos, e por isso, quando a gente vai orar, a gente fala das nossas próprias emoções. Eu lembro que uma vez eu fiz uma oração, fui dormir chorando, assim, sabe? Fiz uma oração assim, sabe aquela oração de lamento diante do Espírito Santo? Eu chorei diante de Deus. No outro dia, ele não me falou nada, me deixou dormir. No outro dia, quando acordei, ele estava lá. E eu estava com a impressão, ele falou para mim: a oração que você fez ontem não foi uma oração de alguém que tem a mente renovada. Eu disse, mas eu só lamentei o meu estado, eu só falava como eu estava me sentindo. E aí ele mais uma vez me lembrou, não é como você se sente, é o que você quer ver. A palavra de Deus que me sustenta. Sabe, gente? A Deus criou tudo pela palavra, mas não só isso, ele está sustentando todas as coisas pela palavra. Você sabe o que é que tem te sustentado até hoje? Olha para mim aqui. Você sabe o que tem te sustentado aí até hoje? É a palavra de Deus. Você não teria chegado até essa live agora, crendo em Cristo, se não fosse a obra do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Veja o quanto a palavra de Deus é importante. Quantas palavras você ouviu para você chegar até aqui? Porque eu ouvi várias. E eu vou dizer um negócio para você. Eu não estou de pé aqui porque por mérito próprio, não. É Deus que me sustenta, porque eu não saberia contar como foi que eu cheguei aqui. Né? Então, é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não só criou Hebreus, mas ele também sustenta todas as coisas pela palavra. Ei, querido, isso demonstra que tem departamentos na sua vida que é a palavra de Deus que vai sustentar. Eu não sei se é tua casa, se é teu casamento, teu trabalho, tua família, tua vida espiritual. Tá barril dobrado, tá estreito, o bicho tá pegando. Libera a palavra de Deus, continua declarando, é na saúde, continua declarando a palavra de Deus, porque o mesmo Deus que criou tua vida, ele tem poder para sustentar. E qual é a palavra que nos sustenta? É Cristo. É Cristo, é esse poder, essa esperança, sabe? Não libere palavras negativas sobre sua própria vida. Olha, a Bíblia diz o quê? Do fruto da sua boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Gente, ainda aqui, Provérbios, olha o que diz: do fruto da boca, do coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pela consequência das suas palavras. Olha o que o texto está dizendo. O que você fala, você responsabiliza o seu corpo. Você entende isso? Você responsabiliza, isso significa dizer que depois de você liberar palavras, o seu corpo vai sofrer ou vai viver uma vida maravilhosa com as palavras que você libera. Então, palavras como eu não consigo, eu sou burro, eu sou tímido, eu não consigo fazer nada certo. Já viu? Quem já passou por essa situação? Pessoas que ouviram muito isso
Pessoas que ouviram isso na infância, pessoas que tiveram traumas, abusos, sequelas, essas pessoas são muito fáceis de declarar esse tipo de palavra. Você está se autoprogramando para se autodestruição. Você está fazendo, ao invés de você liberar palavras de vida, palavras de capacidade, não importa a crise que você esteja passando, nós precisamos permanecer na palavra. Então, não faça isso nem com os outros e nem faça isso com você. Entende isso aqui? Nem com você e nem com os outros. Sabe, se você é alguém que fez uma semeadura ruim no passado, né, e tem colhido os seus frutos, você pode, a partir dessa palavra, se arrepender e começar a fazer uma semeadura nova a partir de hoje. Tá? Será que você identifica alguma área em que palavras podem ter sido liberadas sobre a sua vida? Sabe? Ou pode ser, gente, que você não liberou, mas alguém liberou palavras sobre a sua vida. Quem aí já recebeu palavras negativas? Quem já recebeu palavra de pais, de mãe, de pessoas que eram autoridade? Porque, presta atenção nisso aqui, as pessoas que estão longe, gente, elas não nos afetam. Ricardo, uma pessoa que você não conhece, chama você, te dá um apelido de qualquer coisa, ou tenta te diminuir, muda alguma coisa em você? Não, não muda. Por que não muda? Porque ela não importa para você. Agora, quando vem alguém de que você ama, quando vem de alguém que você admira, gente, isso dói. Não dói, gente? Dói, dói. E mais detalhe importante: a mente renovada nos faz saber que ainda quando essas pessoas falem conosco, Deus ele tem o poder, nós temos a palavra de Deus para nos apossarmos dela e vivermos a partir da palavra de Deus, não a partir de palavras que foram liberadas sobre a nossa vida. Tem um monte de situações que eu vigio bastante e às vezes eu me vejo, cara, eu estou vivendo a minha vida com base no que aconteceu no passado ou eu estou vivendo a minha vida agora, essa nova vida em Cristo Jesus? Porque o passado muitas das vezes vai querer bater na nossa porta. Sabe, gente? Vai querer atrapalhar, vai querer roubar a nossa alegria, o nosso presente, o nosso agora, entende isso aqui? Então é muito importante a gente compreender isso. É de extrema importância. Se você é alguém que está nessa condição, que fez uma semeadura, você pode, gente, você pode fazer o contrário. Você pode, Provérbios 20, no versículo 21, a Bíblia diz: a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte, e os que as uso habilmente serão recompensados. Você pode fazer uma nova semeadura. Você pode começar a partir de hoje, semear sobre a sua vida. Fale somente o que você quer ver, gente. Só fale o que você quer ver. E aí eu vou dar uma dica para você no momento da raiva, da tentação, né? Da raiva, do ódio, tristeza e todo tipo de insatisfação. Nesse momento somos levados a falar o que a nossa mente, né? é, quer falar. Sabe aquele momento de raiva? Quem já teve esse momento que vai lá e, né? Vai lá e larga assim. Gente, tem pessoas, assim, amigos e familiares próximos, que quando eles estão atribulados, eu nem passo perto. Porque eu sei que para eles fazerem uma figueira murchar é rapidinho. Aprenda isso e blinde o seu coração contra isso, mas, sobretudo, blinde a sua boca, para que você não seja esse sinais dentro da sua casa, para a sua vida, para a sua família, seja para quem quer que seja. Se você não pode falar bem, não fale nada. Se está irritado, não fale, não dê conselho, não dê direcionamento. Você está entendendo, gente? Eu não dou conselho para ninguém quando eu estou cansado, Ritinha, porque eu sei que as minhas capacidades, elas estão, de certo modo, elas estão afetadas pelo meu cansaço. Eu não tenho uma visão boa, eu estou cansado. Eu não dou conselho para ninguém, eu não ouço ninguém, eu evito, eu digo hoje eu não posso, amanhã talvez, porque a minha capacidade de julgamento vai estar afetada. Você está entendendo isso aqui, gente? Então, eu sei o quanto uma palavra é importante. Então, fale somente
o que você quer ver. Como filhos de Deus, somos chamados a profetizar e trazer vida. Entende isso aqui? Esse é o seu chamado. Está escrito aqui, ó, Romanos 4,17. Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Gente, você acha que acontece o quê? Quando você, com muito ódio, você lança uma palavra sobre alguém. Fala sério. O que você acha que acontece quando, com tanta fé, com tanto ódio, você libera uma palavra sobre alguém, gente? Jesus amaldiçoou. Lembra que Jesus amaldiçoou a figueira? Lembra dessa história? Se você é filho de Deus, se você é um homem espiritual, o que é que você acha que acontece? Fala sério. Lembra de Pedro? Pedro, lá inspirado pelo Espírito Santo, foi lá e falou na Ananias e Safira. Lembra o que aconteceu? Gente, você não é qualquer pessoa. O problema é que, nesse sentido, o diabo quer te enganar. Você consegue entender isso? O povo de Israel, gente, não entrou na terra prometida. Me refiro aos que morreram no deserto, porque tentaram a Deus com palavras, com murmuração. Deus liberava palavras e estavam sempre insatisfeitos, descontentes nessa condição. Ao invés de trabalhar em favor da obra de Deus, estavam fazendo o contrário. Eles liberavam palavras contrárias. Eles eram como feiticeiro. Por isso que a murmuração é igual feitiçaria. Você sabia disso? Murmuração é igual feitiçaria. Você está atrapalhando aquilo que Deus está fazendo. Porque tudo que Deus vai fazer na sua vida, preste atenção nisso aqui, tá? Tudo que Deus, é a Bíblia que diz, tudo que Deus vai fazer na sua vida, antes dele fazer, ele libera uma palavra. Entendeu isso aqui? Compreendeu? Antes de Deus fazer algo na sua vida, ele libera uma palavra. Sabe qual é o problema? Quando você, com a sua boca, que deveria ser uma bênção, abre sua boca como feiticeiro e você começa a fazer tudo o contrário. Você consegue entender? Você começa, e era isso que o povo de Israel estava fazendo no deserto. Deus estava liberando palavras, conduzindo eles a uma terra e eles fazendo tudo ao contrário. Sabe o que Deus fez com eles? Deus amaldiçoa aquele povo, Deus deixa eles morrerem, Deus permite que aquilo que eles tanto clamaram, que as derrotas que eles tanto com a sua boca fosse ali liberada sobre a vida deles, e eles amargaram aquilo que eles mesmos liberaram sobre eles. A Bíblia diz, Tiago 1,26, eu já estou encerrando, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Lê, por favor, gente, por favor, preste atenção nisso aqui. Olha o que está escrito no texto. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, está enganado. Sua religião não tem valor algum. Absoluto algum. Não tem valor absoluto, gente. Em outras palavras, se você quiser viver e conhecer qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, esse é um departamento que é muito importante na nossa vida como cristão. Hoje, você teve a oportunidade de relembrar mais uma coisa. Agora, o que eu quero que você entenda é que não basta não falar coisas. Consegue entender, Ritinha? Não basta não falar, não abrir a boca para amaldiçoar. Você foi chamado para falar, para liberar realidades dos céus sobre a sua vida. Tem um escritor que ele é tem um teólogo que ele diz que você vai ver na sua vida, uma linha da teologia, tudo que você declara com a sua boca. Eu creio que tem coisas que você não vai declarar e que Deus vai fazer, mas tem coisas, e Deus, pela sua própria eleição, pela sua própria escolha, tem coisas que Deus escolheu fazer em conjunto comigo e com você. Consegue entender isso, gente? Então, a Bíblia diz: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Então, eu entendo que nós precisamos sair
de passividade, e precisamos declarar a palavra de Deus sobre as diversas áreas da minha e da sua vida. Você reconhece, você que está aí nessa live agora, você reconhece alguma área da sua vida que precisa de vida, que precisa que a palavra seja liberada, que talvez esteja como Ezequiel e o vale de ossos secos? Lembra lá? Ezequiel, ele é chamado sobre um vale de ossos secos e a Bíblia fala o quê? O que que Deus manda? Ezequiel profetiza. Libera a palavra. Aí, deixa eu falar um negócio para você. O que Deus tem te permitido ver esses dias não é para desespero, não é para você perder a fé, não é para você perder a confiança, não. Deus, ele quer te usar como profetiza. Deus quer que você libere a palavra. Deus quer que você, Sueli, seja um instrumento, sabe, de vida, um instrumento, alguém que coopere com a obra de Deus. Porque preste atenção nisso aqui, gente. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Antes ela faz para o qual aquilo que foi enviado. Sabe o que significa dizer isso? Deus. Quem é que Deus usa para liberar a palavra? Essa palavra que você encontra escrita, Deus usou quem? Deus usou Isaías, o profeta. Deus usou Moisés, Ezequiel. Deus usou Jeremias. Deus usou Zacarias. E nesse tempo, cara pálida, Deus vai usar quem? Quem é que Deus vai usar? É. Deus vai usar quem? Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida. É você que precisa abrir a boca e liberar a palavra de Deus naquilo para o qual ela foi enviada. Ei, a palavra de Isaías 53, ela foi enviada para sarar a vida. Está entendendo isso aqui, gente? A palavra de Isaías 53, agora, qual é o profeta que vai ter coragem de abrir a boca? Quem é o profeta que vai ter coragem de abrir a boca e vai falar sobre ela? Você está entendendo isso aqui? Então, a palavra que fala sobre restauração de família, quem é que está precisando que libere essa palavra sobre a sua casa, que você permaneça na palavra? Mas, gente, não vem com viagem, não, desculpa, mas não vem com conversa para cá. Você tem que abrir a boca, você tem que falar, porque Deus é um Deus ativo, Deus é um Deus de movimento. A palavra significa logos, é o verbo em movimento. Quando você abre a sua boca, você traz a existência. Consegue entender isso aqui? Jesus, olha, a terra era sem forma e vazia. E o que foi? Qual foi a atitude de Deus? Ele disse: haja luz, e houve. Houve luz antes dele declarar que deveria haver luz? Não, não houve. Porque isso é um princípio, crente. Isso é um princípio, isso é uma lei espiritual. Tudo que você precisa ver, tudo que você quer ver, você tem que declarar. Você entende isso aqui? Eu estava vendo um grande profeta hoje da atualidade e ele falou o seguinte, que a mãe dele profetizou na vida dele a vida inteira, de que ele, desde criancinha, que ele seria um grande homem de Deus e que ele iria impactar as nações. Sabe o que aconteceu? Ele hoje é um profeta, um grande homem de Deus e que está impactando a nação, o mundo inteiro. Você consegue compreender isso, gente? Gente, saia dessa coisa. O diabo tem te ameaçado nesses dias, tem falado para você, tem decretado, né? Tem trazido pensamentos, tem até demonstrado, né? Como o rei Senaqueribe tem demonstrado em atitudes que está minando sua vida, que está te levando, que está destruindo. E você só de tipo assim, ô Senhor, olha para isso aqui, Senhor, ô Jesus. Gente, e a sua parte? E a sua parte? Sabe, e eu encerro agora, Ritinha. A Bíblia diz que os discípulos, no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. Vocês conhecem essa história? Estava lá, deitado, dormindo, no travesseiro quente. Água batendo de um lado para o outro e ele super dormindo. Eu acho super estranho. Mas Jesus não é uma pessoa normal, né, gente? Jesus era um cabra estranho mesmo. Então, é, é, e aí, os discípulos começaram a desesperar-se. Desesperados, atormentados. E eles vão acordar Jesus, eu imagino que sacudindo Jesus. Levanta. Eu imagino Jesus. Tá tudo bem, Ritinha? Eu imagino que Jesus levanta, bocejando, vai em direção
aquela tempestade acalma e depois vira para eles e diz: por que é que vocês ainda são tão tímidos, ainda são tão medrosos? E aí eles olham um para um outro admirado e dizem assim: que homem é esse que até o vento o mal lhe obedece? Fica nítido que eles não aprenderam a lição, Ritinha. E qual era a lição que Jesus queria ensinar para eles? Ei, vocês têm poder sobre essa tempestade. Vocês não precisavam me acordar. Vocês poderiam ter resolvido o problema, mas o contrário, vocês se desesperaram. Era só a questão de uma palavra. Mas eles admiraram foi Jesus pelo que fez quando Jesus estava tentando ensiná-los uma nova didática, ensinar o caminho. Ei, querido, talvez nesses dias você está dizendo: Jesus, vem. É igual, Ritinha, tem gente que pede para Deus expulsar demônios. Gente, presta atenção nisso. Gente, Deus deu autoridade sobre os demônios para você. A gente não ora perguntando a Deus se Deus quer sarar uma ferida de alguém, não. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade. A gente ora e ordena que a enfermidade, que os demônios vão embora. A gente não consulta. Tem situações que não é para você consultar Deus, não. Tem situação, Moisés, que você vai querer parar e perguntar para Deus, e Deus vai dizer: diga ao povo, mas Moisés está parado por que aí? Está clamando a mim por quê? Você já não sabe o que você tem que fazer? Toca o cajado, Moisés. Veja o que Deus está falando nessa tarde. Tem uma parte que é sua e a outra parte é dele. Não dê para Deus aquilo que é sua parte. Sabe, Deus só vai se mover na sua vida. Deixa eu falar isso aqui para você. Como diz Camila Barros, vou falar rasgado mesmo. Deus só vai se mover na sua vida quando você começar a se levantar, quando você se levantar, quando você parar dessa conversa fiada de que, ô Jesus, vem me socorrer, ô Jesus, quando você se levantar desse lugar e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda, toma uma atitude positiva, ativa, sai dessa coisa da passividade, que isso não vai te levar para lugar nenhum. Ei, querido, Jesus disse: o reino dele é tomado por força e por violência, e só quem usa da força e da violência é quem toma posse, quem entra nesse reino. Então, deixa de conversa fiada, para de ficar esperando alguém para colocar a mão na tua cabeça, para profetizar dentro da tua casa, quando Deus já te constituiu profeta neste lugar, nesta situação. Deixa eu falar um negócio para você. Moisés estava no lugar de transformação e só ele poderia fazer aquela obra. Ele poderia dizer: sabe de uma coisa? Chama outra pessoa aí e transformasse. Você entende isso aqui? Todos, Josué estava no mesmo lugar, vendo a mesma coisa. E Deus queria que eles agissem. Por que da tua vez, diante dessa situação, tu quer que Deus desça para resolver o negócio para tu? Sabe? Então, queridos, vamos pensar sobre isso. O poder está na tua língua. É a única coisa que você precisa fazer é sujeitar-se à palavra de Deus, quer dizer, guardar ela no teu coração, concordar com ela, resistir até o final, sujeitar-se a ela mesmo, tá certo? Mesmo diante das circunstâncias, resistir ao diabo e vai chegar uma hora que ele vai cair fora. Já e como é que eu resisto ao diabo? Declarando a palavra, igual Jesus. Igual Jesus. O diabo chega para Jesus ali no monte da tentação, e o que é que Jesus fica calado com ele? O diabo fica sugerindo coisas, Jesus fica calado? Não, Jesus diz: também está escrito, Satanás. Também está escrito, porque está escrito. E você tem usado esse está escrito, você conhece a escritura para usar, porque se você não conhecer a escritura, o diabo vai usar ela contra a sua vida. Tem situações em que ele não vem
com pele, ele não vem com chifre, com rabão, não, viu, querido? Deixa eu falar um negócio para você. Tem situação que o diabo vai vir com vestes de humildade. E se você não conhecer a palavra como Jesus, você vai cair na armadilha dele, porque ele vai lhe convencer de algo que é uma verdade, mas está no contexto errado, está sendo usado de maneira incorreta. Você quer ver uma coisa? Tu não é o filho de Deus, Jesus estava com fome, estava ou não estava? Jesus estava com fome. Na hora, sabe o que Jesus faz? Jesus cita Êxodo, salvo engano, capítulo 8 ou é Números 8, ele vai dizer, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, aprenda uma coisa, você precisa conhecer a escritura mais do que o diabo. Eu sei, ele é mestre, ele conhece há muito tempo, mas você precisa ao menos ao ponto e ao nível de defender-se. E aqui fica essa reflexão. Eu não vou me alongar, não, porque eu prometi para a Ritinha que eu seria rápido e caceteiro. Viu? Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado. Estamos todos no mesmo barco, aprendendo com Jesus. Obrigado pela sua audiência, viu? Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E eu vou te contar, meu amado Jai, foi bênção, como sempre.